Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do módulo Dominando o Gerenciador de Anúncio e hoje iremos falar sobre orçamento de campanha. O orçamento, ele é o valor que você está disposto a investir em sua campanha publicitária no Facebook, tá? Gerenciar o orçamento de forma eficaz é extremamente importante, Gerenciar o orçamento de forma eficaz é de extrema importância para maximizar o retorno sobre o investimento, o famoso ROI, e alcançar os seus objetivos. Hoje, hoje temos duas opções de orçamento. A gente tem a opção do orçamento diário, que é o valor que você irá investir por dia em um conjunto de anúncios ou campanha, e o orçamento total, que é o valor que você irá investir durante toda a duração da sua campanha. Quais os benefícios e quais as vantagens e desvantagens do orçamento diário? A vantagem que temos é a flexibilidade diária, ajustável conforme o desempenho, e a desvantagem é que pode gastar mais em um dia do que o esperado, mas se mantém a médio e longo prazo. Já no orçamento total, a gente tem a vantagem de ter o controle total do investimento da campanha e a desvantagem é que é menos flexível. Então, vamos supor que você subiu a sua campanha, ela está ela está performando bem, está vendendo, está gerando resultado, mas porque você já definiu o valor total dela, você não vai conseguir dar continuidade nessa campanha, ela vai ter que terminar e por isso eu não gosto muito desse modelo, tá? Nas estruturas, a gente tem duas opções. Talvez você já tenha ouvido falar sobre orçamento CBO e ABO. O que que é o CBO? O CBO é quando você coloca o orçamento a nível de campanha, ou seja, a distribuição será automática entre os conjuntos de anúncio. E o ABO é o orçamento a nível de conjunto de anúncio, então você faz essa distribuição de uma forma manual. Então, bora para o gerenciador e ver como que funciona. Então, bora para o gerenciador ver isso na prática. Estou aqui no gerenciador. Deixa eu excluir isso aqui. Então, aqui no gerenciador, se você tiver aqui, ó, a nível de campanha, lembra que é a primeira opção aqui é a campanha. Deixa eu diminuir a minha imagem. A primeira opção aqui em cima é a campanha. Você vai descer até aqui embaixo e vai ter orçamento de campanha Advantage, tá? Você vai ativar esse orçamento e a partir daqui o seu orçamento ele estará a nível de campanha. Eu vou colocar R$ 100 por dia aqui e a gente tem um conjunto de anúncio que ele estaria para homens e mulheres, né, de 18 a 60 anos. Como o orçamento ele está a nível de campanha, o que eu vou fazer aqui? Eu vou separar esse público. Esse público está em posicionamento automático, Brasil, homens e mulheres de 18 a 60. Mas tem um estado que esse meu produto eu sei que ele vende extremamente bem. Então eu vou querer criar um conjunto de anúncio que ele vai ser anunciado somente para São Paulo. Aí eu vou descer aqui no meu público e vou colocar São Paulo, Brasil. E aí eu também vou querer testar se o meu produto ele vai vender mais para homem ou para mulher de maneira separada. Então eu vou ter um conjunto de anúncio que eu vou anunciar só para homem e eu vou ter um outro conjunto de anúncio que eu vou anunciar só para mulheres. Então eu vou descer aqui no meu público, vou selecionar somente mulheres, já está selecionado.
Vou subir aqui, vou selecionar somente homens. Aqui vai ser todos. E aqui vai ser todos também. Então aqui o que que eu fiz nesse caso? Eu coloquei o orçamento a nível de campanha. Então eu estou falando para o Facebook assim, Facebook, gasta naquele conjunto de anúncio que estiver performando melhor. Mas aí eu estou com uma, duas, três, quatro conjuntos de anúncio. Mas aí vamos supor que São Paulo, eu sei que é muito bom mesmo. E aí eu quero separar esse orçamento de uma maneira mais manual. Eu quero deixar esse orçamento dividido de uma maneira que eu acredito que faz mais sentido e não deixar o Facebook gastar do jeito dele, porque eu acho que o Facebook gastando a nível Brasil, ele vai desperdiçar um pouco do orçamento e eu quero focar mais em São Paulo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou aqui a nível de campanha, eu vou descer até aqui embaixo, vou desativar e aí o orçamento ele vai vir aqui para mim, ó. Tá vendo? Ele veio a nível de conjunto de anúncio. Aí São Paulo, como é meu melhor público, eu quero gastar R$ 40 por dia. E os outros 60 eu vou deixar 20 aqui e 20 aqui. Então eu separei de uma maneira manual esse orçamento. E agora eu sei quanto vai gastar em cada público. Mesmo que esse público performe melhor, o Facebook ele não vai gastar mais nesse público. Ele vai gastar mais no de São Paulo, porque eu selecionei São Paulo de uma maneira manual. Agora vamos supor que todos os públicos aqui fossem iguais. Então, serão todos homens e mulheres a nível Brasil. E vai ser totalmente aberto porque é um produto que todo mundo consome, tá? Então você vai vir aqui, você vai vir aqui também, você vai mudar esse público. Vamos supor que eu tenha uma, duas, três, quatro. Vamos supor que eu tenha quatro anúncios diferentes, que vai ser o tema da nossa próxima aula. E aí todos os públicos aqui, eles são iguais. E eu quero testar fatias de público diferente mais o criativo. Eu vou voltar aqui para a campanha e eu vou deixar o orçamento a nível de campanha. Então, o orçamento a nível de campanha. Então, nesse caso, eu estou testando fatias de público diferente, fatias de públicos diferentes, mas de pessoas iguais. Então, cada conjunto de anúncio ele vai pegar uma parte desse público, né? Mas todo com o mesmo perfil, e aí eu vou testar os criativos, beleza? Então, nesse caso, eu vou estar testando diferentes fatias de público e diferentes criativos. Ou, nesse caso, eu também poderia fazer diferentes fatias de público e criativos diferentes. Então, eu quero testar vários criativos, mas para o mesmo público ali. E nesse caso, eu também tenho a opção de outra estrutura, que é ter uma única campanha, um único conjunto de anúncio. Vamos supor que você queira anunciar, que você tenha um anúncio para remarketing. Só pessoas que se envolveram. Então você vai colocar aqui mulheres de 60 e você vai colocar aqui Initiate Checkout, que são pessoas que chegaram até o seu checkout, mas não compraram. E aí você vai aprender isso numa outra aula, aula de públicos, e aí você tem vários criativos para você testar. Então você vai vir aqui nos seus anúncios, né, que vai ser o tema da nossa próxima aula, pode ficar tranquilo. E você tem 5 criativos diferentes que você quer oferecer para o mesmo público. Então você pode, nesse caso, você pode deixar tanto a nível de campanha, diário,
como a nível de conjunto de anúncio. Então você pode desativar aqui, pode deixar aqui que não vai fazer diferença, porque ele vai gastar naquele anúncio que performar melhor. E aí, nesse caso, você vai estar anunciando para um único público, mas testando anúncios diferentes. E nesse caso, você pode deixar a verba tanto aqui quanto aqui, que nesse caso em específico não vai fazer diferença. E isso a gente está falando sobre investimento diário. A mesma estrutura a gente pode usar para um orçamento total. O que que muda no orçamento total? Que a gente vai colocar a data de veiculação. Hum, mas por que que não está mostrando? Está com erro? Ah, tá. Desculpa. Nesse caso, quando a gente escolhe o orçamento total a nível de campanha, você vai ter que vir aqui no conjunto de anúncio e escolher a data de início e a data de término. Então é aquele negócio que eu falei para você lá no começo. Ah, escolhi aqui R$ 700 para gastar no período de um mês. Você sabe que no período de um mês você vai gastar R$ 700, mas depois que definiu a data do término, você não vai conseguir mudar isso. Então você vai conseguir desativar essa campanha, mas se essa campanha performar, se vender bem, você não vai conseguir fazer essa alteração depois. Porém, para alguns casos, é interessante o orçamento total pelo fato de a gente consegue veicular o anúncio de acordo com uma programação. Então, se eu descer aqui, ó, selecionei lá, né? E vou descer um pouquinho para baixo. Tá vendo que apareceu essa opção? Essa opção ela não aparece no, no orçamento diário, só no orçamento total. Vamos supor que você tenha lá um restaurante, você queira você funcione, né, de segunda a sexta, das 8 às 23. E aí, no final de semana, você funcione das 17. 17. E aí, no final de semana, você funcione das 17 à meia-noite. Então, você vai selecionar aqui, né, e vai colocar aqui meia-noite também. Então, cada quadrinho desse representa uma hora. Então, meia-noite, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, cada quadrinho desse é o que representa uma hora que você vai selecionar o dia e o momento que você vai querer ali estar funcionando. Então, selecionou aqui, ó, para tirar a seleção é só clicar de novo. Clicou uma segunda vez, ele tira a seleção, beleza? E aí a mesma coisa, você vai ter que entender se você quer deixar a nível de campanha ou a nível de conjunto de anúncio. Se eu voltar aqui para a campanha, tirar o, desativar o nível de campanha de orçamento, descer um pouco, voltar para o conjunto de anúncio e ativar aqui o orçamento total, aqui ó, ele já vai mostrar para mim aqui embaixo a data de término, de início e de término. Então, quero programar para começar amanhã às 6 da manhã e quero que pare no dia 18 às 23 horas. Então ele vai ficar ali o dia todo circulando. Ah, eu quero que tenha em horário específico. Eu vou selecionar aqui, veicular anúncios de acordo com a sua programação, e vou selecionar a hora que eu quero que esse anúncio veicule. E aí é a mesma coisa. Vou usar, quero que gaste naquele público específico,
Você vai a nível de conjunto de anúncio e coloca o orçamento em ABO. Ah, quero que o Facebook gaste naquele público que estiver performando melhor. Você vai aqui na campanha, essa primeira opção, e coloca a nível de CBO, nível de campanha aqui, tá? Orçamento de campanha Advantage. E para essa aula é isso. Na próxima aprenderemos sobre anúncios criativos.